Eu quero pedir a nossa irmã para estar orando nessa noite pelo servo do Senhor, que vai estar na ministração da palavra. E você continua glorificando ao Rei. Amém? Ô glória, Santa Ceia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos das páginas do Senhor, amém? Amém. Coloque de pé, toda a sua mão para cá. Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora entramos na tua presença, Pai. Eu venho te pedir nessa noite, Pai, para que o Senhor, Pai, venha falar conosco mais uma vez. Senhor, meu pedido essa noite é prepara os nossos corações, Pai, para receber a tua palavra. Pai, que venhamos estar preparados, Pai, para que o Senhor, Pai, venha falar conosco essa noite. Pai, eu te peço, usa teu filho mais uma vez, Pai, como instrumento teu, Pai. E, Pai, que não permanecemos, Pai, do mesmo jeito que entramos, Pai, mas que venhamos sair daqui, Pai, renovado, Pai, pelo poder da tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai, é o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Feche a mão da pessoa que está do seu lado. Aleluia. Cumprimente-a e diga: é bom adorar a Deus aqui com você. É bom adorar a Deus aqui com você. Santa Ceia é comunhão. E se você entrou aqui e nem olhou para a cara de quem está do seu lado, irmãos, não tem sentido de estar presente em um lugar de comunhão com quem você não tem comunhão. Amém? Santa Ceia é comunhão. Queremos celebrar o Senhor pela oportunidade e o privilégio de estarmos expondo as Sagradas Escrituras a vocês que se reúnem aqui com o propósito de prestar um culto a Deus. Aleluia, Jesus. Gratos somos ao Senhor, mesmo enfrentando o desafio do calor, e você sabe que não é algo relacionado ao ambiente, mas sim ao clima. Nenhum tipo de ambiente está conseguindo comportar essa mudança climática. Aleluia. Mas a gente vai aguentar, dando glória a Deus e aleluia. Nós vamos cultuar o Senhor, celebrar a nossa Santa Ceia e logo logo estaremos em casa para a gente se refrescar. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, poder e glória. Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória a Deus, aleluia. Deus. Evangelho de João, capítulo de número 9. Glória. Aleluia. Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Assentados mesmo. Aleluia. Segura o fundo musical, Paulo, e dá só um pouco de retorno aqui. Aleluia. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. E quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Repita comigo: cego de nascença. Cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Este homem ou seus pais? É uma pergunta meio sem sentido, né? Porque se ele nasceu cego e a culpa de ter pecado foi dele, ele pecou quando? Estando no ventre? Mas vamos lá. Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais,
mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Aleluia. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Tendo dito isto, cuspiu na terra e fez lama com a saliva e ungiu os olhos do homem. Em algumas traduções está e esfregou, nas mais atuais friccionou a lama nos olhos do homem e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado, ou águas do enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Portanto, os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que ele era cego disseram: não é este aquele que estava assentado mendigando? Repita assim comigo: este e aquele. De novo, este e aquele. Quando a gente fala este, estamos falando de algo que está longe. Quando falamos de aquele, é aquilo que está perto. E você vai entender o porquê eu estou frisando isso aqui. Alguns diziam: este é ele. E outros diziam: parece-se com ele. Mas ele disse: eu sou ele. Diziam-lhe, portanto: como foram abertos os teus olhos? E ele respondeu e disse-lhes: um homem chamado Jesus fez lama e ungiu-me os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido e me lavado, eu recebi a visão. Aleluia. Aleluia. Amém? Diga glória a Deus por esta palavra e preste atenção por alguns instantes. O texto diz que este homem é um cego de nascença. Por isso ele não tem, de forma fisiológica, a construção dos seus glóbulos oculares. Sabe esta bola branca que você tem nos olhos? Este homem não tinha. Ele nasceu sem os seus olhos. E este homem, como todo aquele que tinha deficiência, pela sua limitação não podia trabalhar. Então a única forma de subsistência era viver de mendigância. Ele era um pedinte e ele pedia para se manter. Pedia dinheiro, pedia alimento e pedia assistência. Porque existem dois tipos de deficiências: a deficiência limitante e a deficiência não limitante. Existem deficiências que limitam e existem deficiências que não limitam. Exemplo: paralisia, deficiência limitante. Cegueira, deficiência limitante. Surdez total, deficiência limitante. Todas essas que eu citei aqui, quando ela é parcial, ela é não limitante. Tem pessoas que é paralítico ou atrofiado apenas de uma perna. Isso são doenças não limitantes. Tem pessoas que é cego apenas de um olho. É doença não limitante. Tem pessoas que é surdo apenas de um lado dos ouvidos. É doença não limitante. No caso deste homem, ele era cego dos dois olhos e tinha uma doença que limitava. E por ter uma doença limitante, não podia trabalhar. Então ele tinha que mendigar, pedir para comer. E para se locomover, ele precisava da assistência de alguém que lhe desse a direção do caminho que ele deveria seguir.
que este texto aqui, observando em seus detalhes, como você sabe, eu sou um pregador dos detalhes do texto. Esse texto aqui traz para a gente vários detalhes que às vezes passa desapercebido. O primeiro detalhe é que o texto vai dizer que quando este cego está próximo de Jesus, a pergunta dos discípulos é: quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou seus pais? Mas a pergunta é: se ele não tinha nascido ainda, como ele poderia ter pecado para nascer cego? Não encaixa, percebe? Mas quem é que está perguntando isso? É Jesus que pergunta para o cego ou é os discípulos que perguntam para Jesus? É os discípulos que perguntam para Jesus. Ou seja, a pergunta é sem raciocínio, a pergunta é sem reflexão. Estão fazendo uma pergunta sem antes pensar para perguntar. E às vezes a gente é exatamente assim. Nós não refletimos para depois perguntar. Então fazemos perguntas sem lógicas para Jesus. Na oração a gente faz perguntas sem lógica para Jesus. Em um culto onde ele se manifesta, nós fazemos perguntas sem lógicas para Jesus. Porque a gente não para pensar e perguntar. Mas mesmo fazendo perguntas sem lógica, Jesus vai dar uma resposta precisa. Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas isto lhe aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse, para que Deus fosse glorificado nisto. Há coisas inaceitáveis para nós, mas necessária diante de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Talvez você esteja passando um tempo ruim na sua vida, uma fase ruim na sua vida, um problema que você nunca imaginava que você enfrentaria, uma situação que você nunca calculou que a sua rota lhe levaria a acontecer. Mas tem coisas que são necessárias para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem quer viver uma grande história? Quem aqui quer viver uma grande história? Faça o sinal com a mão, pelo amor de Deus. Quem aqui quer viver uma grande história? Então se prepare para grandes processos. Deus, aleluia. Deus, tu és fiel. Porque a cegueira de nascença deste cego é para que o nome do Senhor seja glorificado. Fala para alguém perto de você e diga: aguenta firme este processo. O nome dele vai ser glorificado nisso. Diga para alguém perto de você: aguenta firme tudo isso aí. Ele está escrevendo uma grande história. E para que grande história seja escrita, é necessário enfrentar grandes processos. Imagina! Ele está cego, mendigando. As pessoas sempre apontam para ele e dizem: sabe por que é cego? Pecado. Aleluia. Sabe por que está aí mendigando? Pecado. Sabe por que ele não tem nada na vida? Pecado. Mas aquele que conhece a sua história vai abrir o véu para aqueles que não conhecem ainda. E é Jesus quem vai dar a resposta para aqueles que estão apontando e dizendo: é pecado, é pecado, é pecado. Você percebe que no texto o cego não se justifica? Porque ele poderia dizer: nem eu nem meus pais pecaram. Mas quem dá a resposta para quem está perguntando é Jesus. Deixa ele dar a resposta. Vou repetir de novo. Deixa ele dar a resposta para quem tem que receber resposta. Quando a gente aprender a calar e deixar Deus responder no nosso lugar, irmãos, a resposta de Deus é melhor do que a nossa. Porque a resposta de Deus não vem com palavras. Nós respondemos com palavras, mas Deus responde falando e agindo. Jesus diz: nem ele nem os pais pecaram, mas isso é para a glória de Deus. E Jesus chega e cospe no chão. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos do cego. E por que Jesus cospe no chão, faz um lodo e coloca nos olhos do cego? Porque o nosso corpo é pó.
texto aqui, ó, dessa matéria física é pó. Foi a Bíblia que diz. Deus criou a matéria física do homem no pó da terra. Se esse homem não tem os dois olhos, para que ele tenha os olhos, a sua matéria física tem que vir de onde? É o que Jesus está fazendo, irmão. Jesus está cuspindo no chão e fazendo lama. E isso nos lembra um episódio da história. Lá no Gênesis, quando Deus foi formar o homem, ele molhou o pó da terra. E ele foi modelando a estrutura física. E agora, exatamente aqui neste texto, o Deus Criador está fazendo de novo a ação milagrosa do Gênesis. Do pó da terra, ele está formando olhos. Aleluia. Para o cego. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o que é que implica aqui nesse texto? Aqui está a ideia central da minha mensagem. O que é que implica aqui nesse texto? É que depois de cuspir no chão, formar a lama ou o lodo e colocar nos olhos do cego, Jesus vai dizer algo para este cego aqui que me inculcou. Jesus diz: agora sai daqui e vai até Siló ou Siloé e lava os teus olhos. E o texto vai dizer que o cego não fica curado quando Jesus passa a lama. Mas o cego fica curado depois que ele se lava. Porque o texto diz: e lavou os olhos e viu. Mas a pergunta é: se ele é cego, como é que ele está chegando em Siloé? Deus. Deus. Aleluia, Jesus. Ninguém o leva. Ele está indo só. Aleluia. E se ele é cego, como é que ele está saindo de onde ele está, de frente para Jesus, e consegue encontrar a localização exata do tanque de Siloé? Você percebe que muitas das vezes Jesus está nos dando a direção para onde ir. Glória a Deus. Aleluia. E que a gente, mesmo não enxergando, precisamos ir confiando nele. Vou repetir de novo aqui, você pegar dentro da sua alma. Tem lugares que você não consegue enxergar por causa da sua cegueira. Mas você tem que ter fé suficiente para ouvir Jesus te dando a direção. E mesmo sem enxergar, acreditar que vai chegar onde ele disse que você vai chegar. Glória a Deus. Grande Deus. Aleluia. Nos falta fé, irmãos, para mesmo cego, mesmo sem enxergar, entender que a gente não precisa ver, só acreditar na palavra que ouviu. Vai, vai, vai. Vai, Deus está dizendo para alguém aqui: vai. É o diálogo de Deus com Abraão. Levanta, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele não sabe aonde é este lugar, mas o desafio de fé é levantar e apenas acreditar no que ouviu e ir, mesmo não vendo. É o desafio de Deus com Moisés: pega o meu povo, liberta o meu povo do Egito e vai para a terra que manda leite e mel. Qual é o endereço? CEP, GPS, fica depois de onde? Perto de quê? Qual é o ponto de referência? Não tem, mas Moisés está pegando 2 milhões de pessoas, atravessando o Mar Vermelho e indo para um lugar que nem ele sabe, nunca viu com seus olhos. Mas isso é fé. É levantar e ir para onde Jesus está nos mandando, mesmo sem enxergar. É Deus poderoso. Sabe por que tua vida não destravou ainda? Grande Deus. Porque não enxergar gera medo. E se eu chegar lá? O e se não é contigo. O e se é com quem te mandou ir. É Jesus. Aleluia. O e se não é responsabilidade sua. O e se é responsabilidade daquele que disse vai. É responsabilidade dele. Nós somos muito fracos de fé. Muito fracos de fé. E o crente deveria viver na loucura da fé. As pessoas dizem: você é louco. É isso mesmo. Como é que você vai se enxerga? Vou.
Como é que você vai ser? Vou sim. E por que é que você vai? Ah, porque eu sei que me mandou ir. Porque não é para onde eu vou, é quem me mandou. Não é por causa de mim, mas é quem deu a palavra, quem deu a ordem, quem liberou a palavra. Não se trata de você, se trata de quem te enviou. Eu ouvir a voz dele e quando ele chega no tanque de Siloé, o texto diz que ele lavou seus olhos. E quando ele abriu os olhos, ele estava vendo. Só que é interessante, a versão King James diz assim: e ele foi pelo seu caminho. Ele foi pelo seu caminho. Pastor, o que é que isso importa? É que às vezes a gente ouviu até a voz de Deus, ouviu a palavra, ouviu ele dizer vai, e até estamos indo. Só que ao invés de ir pelo nosso caminho, estamos indo pelo caminho dos outros. Ao invés de ir pelo caminho que ele nos preparou, estamos indo pelo caminho de fulano, ciclano e bertano. Mas fulano disse que é assim, fulano disse que é desse jeito, fulano disse que... Não, irmão, vai pelo teu caminho. Não queira vencer guerras usando a armadura de Saul, é a tua armadura. Não tenta chegar em lugares que Deus estabeleceu para você chegar indo pelo caminho dos outros. Mas que fulano fez assim, deu certo. Mas que ciclano foi por aqui e deu certo. Mas é porque fiz... Não. Você tem que aprender a ir pelo teu caminho. Seguir a tua jornada. E esquecer os atalhos que as pessoas criaram. Vai pelo teu caminho. Olha para alguém perto de você e faça essas palavras serem inesquecíveis para ele. Diga: pare de andar pelos caminhos dos outros. Aprenda a andar pelo teu caminho. Aleluia, grande Deus. Tem gente que está vivendo uma vida travada porque quer andar por caminhos que Deus preparou para os outros, não para ele. Que quer fazer coisas que Deus deu para os outros fazer e não para eles. Aleluia. Estive hoje aqui na escola bíblica dominical dialogando sobre o ID, a convocação para ir. E eu citei algo que eu ouvi de Tamires Garcia. Ela disse que estava vivendo uma fase da vida e ela percebeu que estava vivendo essa fase aonde ela estava fazendo muitas coisas para Deus, sendo que todas elas Deus nunca lhe pediu para fazer. Nós estamos vivendo exatamente assim, andando no caminho dos outros, fazendo coisas dos outros e não andando no caminho que Deus estabeleceu para as nossas vidas. É Ele que está te dando a direção, apenas ouça e segue. Apenas ouça e segue. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Jesus não poderia passar o lodo nos olhos deste moço e dizer: abre-te os olhos, e ele agora abrir as pálpebras e o globo ocular está ali e ele simplesmente enxergar? Mas você percebe que Jesus fez a parte dele e agora o convida a fazer a sua parte. Minha parte eu já fiz, agora obedeça. Vá e lave os olhos. Tem coisas que não estão acontecendo porque Jesus está fazendo a parte dele, nós estamos negligenciando a nossa. E depois a gente vai fazer a oração do cara de pau: Senhor, por que não aconteceu? Aí Deus está respondendo você hoje: eu fiz o que eu tinha que fazer e você negligenciou. Abriu mão, abandonou, andou por um caminho que não era teu, ouviu as influências te dizendo: vai aqui, vai ali, vai acolá. Você percebe que este cego não tem ajuda para ir até o tanque? Ninguém está lhe carregando. Nós vamos ver vários episódios na Bíblia de curas acontecendo por conta de pessoas que
que vai ajudar e influenciar. Tem um paralítico, por exemplo, que 4 amigos lhe ajudam a descer a maca até onde Jesus está, para que aquele homem fosse curado. O cego de Jericó, o filho de Timeu, por exemplo, Jesus manda ele buscar. Peguem ele e tragam até aqui. E as pessoas vão lá, pegam o cego e levam até Jesus. Mas tem pessoas que ninguém ajuda. Ninguém. Jesus os faz ir sozinho. E talvez você esteja vivendo esta fase da vida, indo sozinho. Mas é assim que tem que ser. É melhor sozinho do que pessoas que atrapalham o processo que você precisa viver. Muita gente, muita voz, várias direções. E você fica sem entender para onde Ele está te mandando ir. Qual a direção que Ele está te dando. Irmão, filtro. A gente precisa ter filtro. Não é todo mundo que senta no nosso sofá, não é todo mundo que toma chá com a gente, não é todo mundo que toma café com a gente. Não. Enxuga, filtro. Tem pessoas que não vão entender para onde Ele está te mandando ir. E vai dizer, rapaz, se eu fosse você, mas não é. É por isso que Ele está mandando você e não os outros. Ah, mas se eu fosse tu, é por isso que não é. É por isso que Deus mandou você e não Ele. Entenda isso, em nome de Jesus. Filtro. E às vezes você nem cortar vínculo. É só reduzir a frequência. Eu ouvi a Daílson falar isso aqui na festividade. Aprenda a dizer não. Pode não. Irmão, quando você aprender a dizer não, pense que os verdadeiros e os falsos amigos vão se revelar. Porque os falsos amigos esperam sempre o sim, a disponibilidade. Sempre está pronto a ajudar. Mas quando você diz, não posso. Tá vendo aí? Aí começa. Aí se revela. Quem frequentou a tua casa, quem entrou na tua casa, entrou na tua vida, nos teus planos, mas não eram verdadeiros amigos. Filtro. Tem coisas que Jesus vai fazer com você sozinho. Tem caminhos que você vai ter que andar sozinho. Tem destino que Deus vai te mandar ir sozinho. Aprenda isso. Ele vai só. Ele lava os olhos. Jesus poderia enxergar o outro e dizer, está curado. Mas Jesus diz, vai e lava os seus olhos. Vai e lava os olhos. E tem muita gente precisando lavar o olho. Tem muita coisa atrapalhando você de ver. E Jesus está mandando hoje você lavar os olhos, viu? Lava os olhos para ver aquilo que você não consegue ver. Lave os olhos para perceber aquilo que você ainda não está conseguindo perceber. Lave os olhos para conseguir identificar aquilo que você não está conseguindo identificar ainda. Lave os olhos. E ele volta. Aí olha o diálogo dos fariseus. Oxi, não era aquele que estava lá mendigando, o cego? Essa pessoa diz, rapaz, eu acho que não é ele não. Aí alguém diz, é muito parecido com ele. Mas há uma diferença entre esse e aquele. Esse é usado para aquilo que está longe. Pegue essa cadeira. É diferente de esta. Pegue este celular. Percebe? E alguém diz, não é esse. Outro está dizendo, não é este. Então alguém está olhando longe. E outro alguém está olhando perto. E quem está olhando longe não consegue identificar exatamente, mas vê que alguma coisa aconteceu de diferente. Mesmo estando longe, pega isso aqui em nome de Jesus. Mesmo estando longe, alguém está vendo que alguma coisa de diferente aconteceu.
Mas aquele que está perto está confirmando para quem está longe. É isso mesmo que você está vendo. Eu vou ser profeta de Deus para a tua vida. Tem muita gente que já está longe da tua vida, que vai ver a diferença. Mas quem está perto vai chegar para quem está longe para testar. É isso mesmo que você está vendo. Aconteceu com ele. Aconteceu com ela. E aí eu me pergunto, mas peraí, quem foi que fez isto? Aí o curado diz assim: Jesus cuspiu na terra, fez o lodo, colocou nos meus olhos, mandou ir lá para o tanque, lavar os meus olhos, e eu comecei a enxergar. Foi Jesus? Foi. Foi ele que te curou? Foi. Foi ele que operou o milagre? Foi. Isso aqui é importante demais para a gente. Glória a Deus. É que nunca podemos nos esquecer que nos colocou aqui, irmão. Verdade, Deus. Aleluia. Se fosse pelas tuas próprias pernas, aqui você não estaria. Se fosse pela tua própria força, nada do que você conquistou, você sabe disso, você conquistaria. Essa porta quem abriu foi Ele, essa vitória quem te deu foi Ele, essa bênção quem trouxe foi Ele, esta aliança quem te apresentou foi Deus. E você não estaria aí se não fosse Ele. Glória a Deus. E Deus vai colocar sempre pessoas no nosso caminho para fazer essa pergunta para a gente: como foi que você conseguiu? Aí o bonitão esquece: ah, você não sabe, eu trabalhei demais. Pense que foi uma luta, eu renunciei. Juntei muito dinheiro para conseguir comprar. E essa pergunta vai vir para a gente todo dia: quem foi que fez? Quem foi que fez? Quem te curou? Quem abriu a porta? Quem te abençoou? E eu espero que você nunca esqueça. Eu espero que você nunca esqueça que quem fez foi Ele. Na hora da cegueira, e quando ele estava mendigando, ninguém chegava para ajudar. Ninguém chegava para dar o de comer. Mas você observou que depois que ele é curado, há um incômodo? Ninguém se incomoda com enfermidade, irmão. Ninguém se incomoda com anonimato. Ninguém se incomoda com escanteio. Ninguém se incomoda com a necessidade. Mas depois que Jesus operou o milagre, há um incômodo. Como é isso? O camarada é cego, está esquecido. E no único momento Jesus coloca este homem na história da humanidade. Porque aqui está registrada a história dele. Aleluia. E quando este homem entra para o registro dos anais da história, alguém está se incomodando. Como assim? Quem fez? Veio de onde? Como? Era cego? Não era assim? Há um incômodo. E exatamente assim na nossa vida. Quando estamos no animato, ninguém se incomoda. Quando estamos passando pela provação, ninguém se incomoda. Quando estamos passando pela necessidade, ninguém se incomoda. Mas basta só Deus levantar para começarem a perguntar: como? Quem? Aonde aconteceu? Mas Jesus é estratégico. Por que é que Jesus manda ele ir sozinho lá para Siloé? Se você não aprender isso aqui, irmão, você vai continuar com a sua vida do jeito que você está. Por que ele manda aquele homem sozinho lá para Siloé? Porque ninguém precisa conhecer o processo. Aleluia. Tem pessoas que não terão oportunidade de ver como aconteceu. Só vão ver o resultado. E vão ter depois que perguntar como foi. Aí lembra do início da mensagem? Você quer uma grande história? Aí uma grande história será contada. Aí uma grande história será relatada. Porque aqueles que não viram o processo e viram o resultado ouvirá da tua boca quem fez, como foi feito e aonde foi feito. E as pessoas ficarão estarrecidas.
vida do que Ele vai fazer em sua vida. O desafio da fé é mesmo sem a visão, você ir. Tem coisas que você não vai enxergar, mas vai precisar ser obediente. Vai ser obediente por fé. Eu creio no que Ele está me dizendo. Vai lá, faz, mas não tem dinheiro. Vai lá, faz, mas não tem capacidade. Vai lá, faz, mas não tem ninguém para ir comigo. Vai sozinho. Glória a Deus. Começa esse projeto, mas ninguém acredita. Acredite em você. Ah, mas as pessoas não me apoiam. Deus está te apoiando. Ele já disse, já liberou a palavra. Então vai sozinho. Ninguém vai conhecer o processo, mas Deus conhece. Ninguém conhece a tua história, mas Deus conhece. Eu vi algo bastante interessante hoje. E vou compartilhar isso aqui com você. A gente finaliza agora e partiremos para a nossa Santa Ceia. Quando Pedro e João estão subindo até o templo para orar, ele encontra um paralítico assentado à porta do templo, a porta chamada Formosa. E esse paralítico estende a mão e pede para ele esmola. E eles dizem: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho. Mas o que eu tenho. Mas o que eu... Glória a Deus. E eu acho que isso aqui vai ser a resposta de Deus para a vida de alguém. Até porque esse Espírito Santo está me conduzindo a falar, com certeza é resposta de oração. Oh, glória a Deus. O paralítico está pedindo esmola. Eles dizem: nós não temos ouro e nem prata, mas o que eu tenho. Aleluia. E às vezes a gente deixa de fazer muita coisa para Deus porque estamos olhando para aquilo que não temos, ao invés de começar a enfatizar aquilo que temos. Aleluia. Porque o que vai mudar a vida das pessoas não é o que não temos. Glória a Deus. Então a gente fica assim: eu não faço porque eu não tenho. Aleluia. Eu não inicio um projeto porque eu não tenho. Mas Deus não vai trabalhar com aquilo que tu não tem. Ele vai trabalhar com aquilo que você tem. Glória a Deus. Pegou? Pegou aí? Então a gente fica assim: eu não vou fazer porque eu não tenho. Mas o que as pessoas estão precisando não é o que você não tem, mas o que você tem. Aleluia. E há aqui um paradoxo, porque eles dizem: não tenho e tenho. Tenho e não tenho. Eles dizem: nós não temos ouro e prata, mas nós temos. Então, eles não têm aquilo que o paralítico quer, mas tem aquilo que eles precisam. Aleluia. E por olhar o que não se tem, estamos deixando de dar para alguém aquilo que nós temos e eles precisam. Uma palavra de conselho, uma mão amiga, um abraço. A gente: mas é porque eu não posso ajudar assim. Mas é porque eu não posso fazer. Deus não quer trabalhar com o que tu não tem. Deus quer trabalhar com aquilo que você tem. Você não tem aquilo, mas Deus te deu isso. E se Deus te deu isso, é suficiente para a sua caminhada. Hoje aqui trabalhando sobre missões, falando sobre provisão, sobre sustento. Quando Jesus vai enviar os seus discípulos de 2 em 2, ele diz assim: não leve ouro, não leve prata, não leve bolsa, alforje, sacola. Vão apenas com a roupa do corpo, aquilo que vocês têm, porque o que vocês não têm, eu vou prover. Aleluia. Então a gente fica assim: eu não vou porque eu não tenho, irmão. Mas Deus não quer te enviar com aquilo que você não tem. Ele quer te enviar com aquilo que você tem. O que você não tem vai ser provisão na caminhada. Aleluia. Você está aí? Abra os olhos e veja. E se os seus olhos não estão abertos ainda, aí significa uma coisa apenas. Se os seus olhos não estão abertos ainda, isso significa apenas uma coisa: você
não assumiu o desafio de, mesmo sem ver, levantar e obedecer e ir. Porque você só vai ver depois de obedecer. Você só vai enxergar depois que obedecer. Você só vai abrir os olhos depois que você ouvir a palavra que Ele te deu. Levanta e vai. Fique de pé nesta noite. Eu quero convidar a Tainara a louvar ao Senhor. Aleluia! E enquanto a Tainara está louvando aqui, Aleluia. você aí no seu lugar vai fazer a sua oração para Deus. Aleluia. Você vai apresentar para Deus aquilo que você tem. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você vai apresentar ao Senhor aquilo que você carrega. Aleluia! Tem pessoas que estão precisando da unção que você está travando dentro de você. Tem pessoas que estão precisando da graça que você tem aí. Está guardando, armazenando. A gente precisa entender, irmãos, que nós que precisa ser derramado. Tem coisas dentro de nós que precisa ser despejado. Aleluia, Jesus. Tem coisas dentro de nós que precisa ser derramado. Glória a Deus! Você precisa derramar. Aleluia. Feche os seus olhos. Faça a sua oração aí onde você está.